queridos, na caminhada cristã. E como filho, precisamos estar prontos para diversas situações que podem chegar até nós, seja num PG ou no ministério, em casa e assim por diante. Eu tenho observado que muitas vezes a igreja tem crescido, a igreja Corpo de Cristo tem crescido, e muitas vezes nós não temos visto os filhos de Deus se equipando para esses momentos. Então, há um crescimento, mas às vezes não há um treinamento. Então, o nosso propósito é sempre nos reunir e fazer esse treinamento de assuntos que podem acontecer, que às vezes não faz parte da nossa teologia diária, mas faz parte da nossa eclesiologia, que é a nossa maneira como ser igreja. Então, essa nossa reunião, a gente vai ainda conversar com os pastores para ver como que vai ser a frequência dessas nossas reuniões, para a gente alinhar, para a gente orar uns pelos outros, para a gente saber que a gente não está sozinho. Amém? É muito bom saber que você não está sozinho, que você faz parte de algo grande, de algo que é algo, uma igreja que vai além das fronteiras de uma cidade. É muito bom saber disso. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu preciso saber, se você estiver anotando, primeira coisa que eu preciso ter no meu coração é responder algumas perguntas. Vou fazer 3. Sou filho ou sou servo? Tenho uma autoridade espiritual? Na força e no poder de quem que eu estou indo fazer a obra de Deus? Então, a primeira coisa que eu preciso ter resolvido no meu coração é a minha paternidade, a minha filiação. Se eu sou apenas aquela pessoa que sempre diz assim, eu sou servo de Deus, eu sou um verme de Jacó, eu sou um vaso, sabe? Normalmente, as pessoas que falam esses termos, que são chavões evangélicos, ele ainda não definiu a sua identidade espiritual. Ele realmente não conhece quem ele é em Cristo Jesus. Então, para eu estar à frente de um trabalho, para eu estar ministrando, eu preciso estar bem resolvido comigo mesmo na minha identidade espiritual. Então, eu preciso ter certeza sobre a minha identidade espiritual. Eu não sou apenas um servo, eu sou um filho que serve o Rei dos Reis. Aleluia! Eu sou um filho que serve o Rei dos Reis. Então, eu preciso estar bem resolvido essa minha identidade. Eu preciso realmente sentar com meus pastores, conversar com eles. Se eu tenho um problema de orfandade, e eu sei que isso é algo que é muito forte dentro do nosso contexto cultural de Brasil, não é apenas de cidade, mas é de Brasil, a orfandade é algo que nos atrapalha na caminhada cristã, na nossa chamada ministerial. Então, é muito importante eu saber que eu sou filho de Deus. Você com o seu microfone desligado, você pode colocar a mão no coração e dizer assim, eu sou filho de Deus. Amado, perdoado, regenerado, sou filho de Deus e não abro mão disso. Jesus me comprou pelo seu sangue. Amém? Então, eu preciso realmente ter essa identidade, ministrar para mim, que eu não sou apenas alguém que serve o reino de Deus, não sou apenas alguém que trabalha para a igreja. Eu sou filho de Deus e eu tenho o privilégio, o prazer de estar sendo aquele que está servindo ao Senhor dos senhores. Então, eu preciso ter isso aí. Ser filho de Deus não é apenas, dentro do que nós estamos falando, ser filho de Deus não é apenas ser servo, é primeiro saber lidar com a libertação. Então, eu preciso realmente saber que para ser filho de Deus, eu preciso nascer de novo. Para ser filho de Deus, eu preciso nascer de novo. João 3:3 diz assim, Jesus respondeu, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meu irmão, minha irmã, se você não nascer de novo, você não vai receber a paternidade de Deus. Nascer de novo não é participar de uma igreja evangélica. Nascer de novo não é apenas dizer que é evangélico, não é apenas passar pelo batismo. Nascer de novo é uma convicção que você é pecador, que você precisa de um Salvador e que esse Salvador é Jesus Cristo. Amém? Então, quando as pessoas chegam no seu PG, elas vão chegar órfãos, elas vão chegar dentro de um contexto de célula, você vai receber pessoas de todos os tipos. E na maioria dos casos, as pessoas que chegam no seu PG, elas não têm uma identidade formada. E você precisa saber que essas pessoas, elas ainda estão cegas. E você é esse filho que vai orientar aqueles que ainda não nasceram de novo a nascer de novo. Por quê? Porque você tem a experiência do novo nascimento. Se você não nascer de novo, você não vai conseguir levar pessoas para o novo nascimento. Você vai levar pessoas para a igreja, você vai levar pessoas para serem evangélicos, você vai fazer pessoas fazerem parte de movimentos religiosos,
mas essa pessoa não vai ter uma experiência de novo nascimento. Então, a primeira coisa, para eu ser liberto de verdade, uma pessoa liberta, eu preciso nascer de novo. Eu preciso entender a minha identidade, eu preciso saber que eu sou filho e caminhar nisso aí. Ser filho de Deus tem a ver, irmãos, de rejeitar a orfandade em nossa vida. João 8:33, João 8:33, vou ler para vocês. João 8:33, deixa eu buscar na minha Bíblia aqui. Diz assim: eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Gente, quem é que estava fazendo essa interrogação para Jesus? Eram os judeus. Os judeus estavam firmados numa promessa feita a Abraão. E aí eles diziam assim: não, nós somos filhos de Deus, né? Nós sabemos e não temos nenhuma crise com isso. E Jesus estava falando assim: ó, vocês não entendem o que é ser filho de Deus. Vocês precisam realmente entender sobre ser filho de Deus. Então, muitas vezes, preste bem atenção nisso, muitas vezes, pessoas que têm problema com a figura paterna vai ter dificuldade de acessar a paternidade de Deus. Então, eu tenho que entender isso aí e caminhar. Dentro desse assunto, nós vamos, quem é aqui de Paraíso, Palmas e Miracema, nós estamos estudando isso com Tetelestai, e muito em breve, no final do mês de abril para maio, nós vamos para Catalão, e o pessoal de Catalão e Itumbiara vão poder fazer o curso Tetelestai e vão poder acessar todas essas informações de orfandade, de outros assuntos. Então, é muito importante a gente estar dentro desse contexto. Amém? Tem uma pessoa que chegou aqui agora que vai dar um alô para vocês. E aí, povo? A paz, tudo bem, queridos? Graça e paz, irmãos. Na bênção, saudade de vocês aí, esse povo que eu não vejo há algum tempo. Deus continue abençoando, conduzindo sempre. Aí, Rodrigão, tudo bem, meu filho? Lisângela, tudo bem? Pastor Henrique, graça e paz, irmãos. Ok. Gente. O pessoal tá todo aí, né? Tá, então, todo aí. Um beijão para vocês, viu? Eu estou mostrando para ela porque a tela não dá para mostrar. Nós estamos dá. com mais de 30 pessoas. Que legal. O Rodrigo vai me falar quantas pessoas nós estamos aí na reunião. Ele tem todos os dados certinhos. Mas legal. Nós vamos caminhar isso aí. Geisel Costa, pai da Raquel. Vamos lá, então. Outra coisa, quem é filho de Deus, 1 João 3:6 diz, não vive pecando. Aquele que é filho de Deus não vive pecando. Então, o pecado na nossa vida, ele precisa ser o quê? Um acidente. É muito importante eu entender isso, que o filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. Tem muitas pessoas que dizem assim, porque a pessoa peca e tal. Gente, quem vive na prática do pecado não entendeu o novo nascimento. E aí ele vai ter problema com libertação. Ele vai ter sempre, e a gente vai falar isso um pouquinho lá na frente, ele vai ter sempre problemas nessa paternidade, na sua filiação, na vida plena, de caminhar 100% com Deus, e por aí vai. Vamos lá, outro ponto, ponto 2, primeira coisa, paternidade. Alguém tem alguma pergunta sobre a questão filiação? Alguém tem alguma pergunta sobre isso aí? Filiação? Então vamos para frente. Vamos lá. Segundo ponto que tem aí. Expulsar demônio não quer dizer que a pessoa vai ficar liberta. Expulsar demônio não quer dizer que a pessoa vai ficar liberta. Muitas vezes a pessoa chega num PG, numa célula, ela chega ali e ela tem manifestações. E eu preciso compreender o que é libertação e o que é expulsão de demônios. Expulsar demônios é uma coisa. Libertação é outro ponto na vida espiritual. Existe tanto a expulsar demônios como libertação, ok? É muito importante eu ter essa consciência. Essas duas coisas acontecem no mundo espiritual e elas podem chegar até você. Então, olha só, libertação é tirar a carniça que atrai os urubus. Escreva aí, se você puder. Libertação é tirar a carniça que atrai os urubus. Expulsar os urubus é algo paliativo. Então, vamos lá novamente para recapitular.
a figura do urubu da carniça, por que o urubu ele é atraído? Pela carniça, correto? Correto? Faz um joinha aí para eu ver. Tá dando para compreender? O urubu ele é atraído pela carniça. Se você tira a carniça, o urubu vai embora. Então, tem muitas pessoas que elas estão o quê? Trabalhando com expulsar, afugentar, tirar o urubu, mas não tira a carniça. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, o urubu vai voltar. Ele sai ali um pouquinho, você pode soltar foguetes, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, pode fazer ato profético e tal, mas se não tirar o que está atraindo os urubus, eu vou usar uma linguagem espiritual, se você não tratar o pecado, a maldição, o que está gerando o atrair desses demônios, você não vai ter uma pessoa liberta. Você vai expulsar o demônio, ele vai sair, e segundo a Bíblia, ele vai voltar com 7 outros demônios. Por quê? Porque ele foi afugentado, ele foi, repreendido, mas a pessoa não foi liberta. A carniça está ali dentro. E precisa se tirar a carniça. Então, dentro de um contexto de célula, não dá para fazer um processo de libertação. Pastor, que é isso? Dentro de um processo de célula, não dá para fazer uma libertação. Por quê? Porque libertação você vai buscar coisas mais profundas. Você vai ver por que os demônios estão tendo legalidade naquela pessoa. Por que os demônios estão chegando até aquela pessoa? Por que aquela pessoa oram, fazem campanha, mas ela não é liberta? Por quê? Porque tem alguma coisa ali que está atraindo ou que está dando legalidade para esses demônios que estão ali. E é interessante, gente, que nós vemos o quê? Lá em João 8, 11, João 5, 14, 16, Lucas 1 e 24, vai falar sobre isso. Que vai falar o quê? Vá e não peques mais. Para quê? Para que não te suceda coisa pior. Jesus ali, ele tirou a carniça que estava atraindo os demônios. Mas aí ele fala assim, para de pecar, não volte a essas práticas. Para quê? Para que não venham mais demônios e fique pior. Então, é muito importante eu ter essa compreensão. E muitas pessoas, às vezes, chegam nos PGs, ele está com uma perturbação emocional, pode ser perturbação emocional, pode ser demônio mesmo, e pode ser simplesmente algum momento em que ele está vivendo uma crise de outras coisas, e pode ser, irmãos, acontece muito, fingimento. Chamar a atenção. Tem muita gente que se faz de endemoniado para poder trazer a atenção, porque ele tem uma carência, ele tem uma crise de identidade, e isso acontece muito. Então, eu preciso saber esses pontos. Primeira coisa, quando a pessoa ela manifesta que ela tem ali essas possessões, essas situações, eu preciso o quê? Trabalhar com ela para que ela não seja apenas fique ali livre temporariamente. Não basta, irmãos, tomar um remédio para a febre. Eu tenho que saber o que está causando essa febre. Qual é a infecção? Então, da mesma forma, no mundo espiritual, eu preciso saber o porquê que aquela pessoa entra por esses ciclos. Por que ela não consegue prosperar financeiramente? Por que ela não consegue viver relacionamentos duradouros? Então, às vezes a pessoa ela fica possessa ali, nós vamos falar como expulsar, como lidar com essas questões, nós vamos trabalhar isso aí. Mas eu preciso ter essa consciência. Expulsar demônio é uma coisa, libertação é outra coisa. Então, na maioria dos casos, nos PGs, você vai expulsar aquele demônio. Você vai mandar ele sair, mas vai já começar um acompanhamento de libertação. Por quê? Porque aquela pessoa ela precisa de libertação. Ela não pode apenas ficar tomando Dorflex. Ela precisa realmente de um tratamento para poder ser liberta. Porque se ela vai para o seu PG, foi Deus que mandou. Alguém diga amém. Ela foi para o seu PG porque Deus mandou. Amém. Se Deus mandou, Deus confia que você vai fazer os processos corretos para que essa pessoa ela seja liberta. Então, olha só, ele diz assim, vai e não peques mais para não aconteça coisa pior. Expulsar os urubus é algo paliativo. Diga comigo. Expulsar os urubus é algo paliativo. Tem que tirar a carniça. Amém? Então, a igreja, quando ela compreende esse princípio, ela vai saber que aquela pessoa que está ali, que ela pode chegar numa reunião, num PG, num encontro de jovens, num acampamento, num retiro, ela pode manifestar. Aí nós vamos expulsar esse demônio. Vamos tirar.
mas precisa um processo de libertação na vida desta pessoa. Precisa de um processo de Deus para libertar essa pessoa. Aí entra o quê? Um outro trilho que nós temos na vida da igreja, que vai estar disponível em todas as nossas igrejas. Vai estar disponível o Tetelestai. O Tetelestai, ele trabalha, é um curso para libertação e vida plena. Porque tem muita gente que ele é liberto, mas ele não aprende o princípio de uma vida plena. Então, eu já quero incentivar o pessoal de Catalão, Tumbiara, para fazer esse curso, porque esse curso vai ficar algo como cultura nas nossas igrejas, que é esse processo saudável. Então, possivelmente no primeiro ou segundo semestre, nós já vamos estabelecer ele lá em Miracema, lá em Palmas, e isso vai continuar aqui em Paraíso. E no final de março, nós vamos estar realmente aí já estabelecendo em Catalão e em Tumbiara, para que isso seja mais amplo, com mais tempo. São 10 aulas, que é o curso, são 10 aulas, cada aula 2 horas. Cada aula 2 horas. Então, realmente precisa disso aí. Alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei agora para a gente entrar no próximo ponto, que é como lidar com expulsão de demônios? Do que eu falei, alguém tem alguma pergunta? Alguém? Jéssica, pode falar. Eu só quero esclarecer. O primeiro ponto, né, se sou filho ou servo, e o segundo ponto é qual? O segundo ponto é expulsar demônios não quer dizer que a pessoa vai ficar liberta. Não, certinho, eu tinha anotado correto, então. Obrigada. Tá. Mais alguém? Eu vi o Dácio levantar na mão. Tem alguma pergunta, Dácio? Não? Ok, vamos continuar então. Então, vamos lá. Como lidar com expulsão de demônios? Você pode colocar aí o ponto 3. Como lidar com expulsão de demônios? Primeiro, eu tenho que compreender, irmãos, que o demônio, ele submete ao nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, farão milagres. É no nome de Jesus. Sabe, irmãos? Eu preciso entender isso aí. Dácio levantou a mão, pode falar, Dácio. Libera o microfone. Libera o microfone. Pastor, não levantei a mão, não. Levantou, não? Ah, sim. Ok, então vamos continuar. Então, o espírito maligno submete ao nome de Jesus. Irmãos, é o nome de Jesus que tem a autoridade. É no nome de Jesus. E aí, eu preciso novamente voltar lá para o primeiro ponto. Os demônios vão se submeter ao nome de Jesus quando eu sou filho de Deus. Quando eu realmente estou dentro do reino de Deus. Não é apenas chegar lá e vai sair em nome de Jesus a quem o pastor Henrique prega, a quem o pastor Henrique tem autoridade. Não, irmãos. É naquele que você realmente tem autoridade, naquele que você conhece, naquele que você tem vida, naquele que você está estabelecido. Então, eu vejo muitas vezes, irmãos, as pessoas usarem linguagens para expulsão do demônio que não tem nada a ver. Tipo o quê, irmãos? Gritar alto não faz diferença nesse momento. Tem gente que chega assim e fala assim, sai, coisa, e apronta, isso, aquilo. Irmãos, demônio não submete a grito. Demônio se submete ao nome de Jesus. Alguém diga amém. Demônio se submete ao nome de Jesus. Então, eu preciso realmente entender que é o nome de Jesus que tem toda a autoridade. E que nome é esse? Esse é um nome que está acima de todo nome. Nome que está acima de todo nome. E eu preciso compreender que ao nome de Jesus, os demônios se submetem, o mundo espiritual está debaixo do nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz assim, eu darei as chaves da morte, do inferno, da vida, à minha igreja. Tem alguém que é a igreja de Jesus aqui? Levanta a mão igual eu. Amém? Então, eu tenho que entender isso. Outra coisa, o sangue de Jesus não é para expulsar demônio. Tem gente que, às vezes, a pessoa fica endemoniada no PG. Aí, irmãos, eu estava até falando isso na oração hoje, que as pessoas não param para estudar princípios espirituais. Talvez não aconteceu já com você, mas observe. Às vezes alguém fica possesso, aí um chega lá, faz aquela roda em volta da pessoa que está endemoniada, né? Aí tem um mandando amarrar,
tem outro mandando sair, tem outro mandando dizer o nome, tem outro falando assim que não fala nada, tem outro que está dando um outro comando, aí o próprio demônio ele vai parar e falar assim, para! O próprio endemoniado fala assim, ou vocês querem que eu fique, eu saio, eu falo o nome e coisa e tal. Então eu preciso o quê? Eu preciso saber que aquele momento é um momento em que Deus trabalha com princípios, Deus trabalha com comandos, Deus trabalha com verdades bíblicas. Você pode ver que Jesus, ele chegou para um endemoniado e falou assim, qual é o seu nome? E aí o endemoniado falou, é Legião, porque somos muitos. Mas Jesus não conversou com todos os demônios. Houve algo específico. Então, a orientação que Deus nos dá é que o quê? Que alguém esteja orando, outros intercedendo e outros trabalhando ali para evitar situações de constrangimento. Sabe, irmãos? Esse momento que alguém tem manifestações de demônios, a pessoa que está ali, o líder que está ali, ele precisa passar por um treinamento, ele precisa saber o que é, ter discernimento para lidar com o momento em que a pessoa ela começa a falar assim, porque eu estou sentindo que o demônio está aqui. Aí você já chega e já expulsa. Lembrando, expulsão não é libertação. Aí, terminou aquele momento, você vai chamar aquela pessoa para participar, e eu vou falar isso um pouco mais, de um processo de libertação. Fala assim, você precisa passar por um acompanhamento, e às vezes quando a pessoa ela não é crente, aí eu preciso fazer o processo. Para a pessoa ser liberta de verdade, ela precisa conhecer a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Se a pessoa não conhece, não nasce de novo, ela não vai ser liberta. Anote isso aí. Se uma pessoa ela não entrega a vida dela para Jesus Cristo, ela não tem como ser totalmente liberta. É somente uma pessoa que recebe a Jesus Cristo que ela vai ser liberta. Ela pode, às vezes, deixar um vício, ela pode deixar aquele momento de não ter manifestações visíveis de demônio, mas ela não foi liberta. Vai vir outro demônio, outra legalidade que tem, e vai continuar esse ciclo de tormento na vida da pessoa. Pastor Paulo. Até porque, pastor, se ela só expulsa e não faz igual você falou, a limpeza, faz o trabalho total, ela vai voltar, acho que até pior, né? Porque a Bíblia diz que volta mais 7. A Bíblia diz que volta mais 7 demônios. Como o nosso tempo ele é escasso e a gente quer ter esse diálogo com vocês, então eu vou deixar disponível depois no grupo de PGs os textos bíblicos e o pessoal vai fazendo o tetelestai para poder se equipando e fortalecendo isso aí. Então, irmãos, outra coisa, seja prudente neste momento e tenha, peça a Deus, discernimento. Deixa eu dizer algo para vocês. Muitas vezes, mas não é não, é muitas vezes, a pessoa não está possessa, não é demônio, é apenas uma crise emocional, é uma perturbação, é algo que precisa de um cuidado. Então, tenha prudência, tenha prudência, tenha prudência. Nós vivemos em dias maus, e eu conheço casos que pessoas vão fazer libertação e elas, depois que passa esse processo, ele entra num processo civil. Porque às vezes ele vai falar alguma coisa, ele vai fazer algumas colocações e a pessoa vai chamar ele de homofóbico, vai tratar ele como várias situações jurídicas que eu preciso tomar cuidado. Então eu preciso ter o quê? Prudência. Nessa prudência, irmãos, eu preciso o quê? Quando eu estiver expulsando, não fique aquela coisa assim, fecha os olhos e põe a mão e expulsa. Não. Você que está expulsando demônio, você tem que estar bem com olhos abertos. Você tem que estar olhando para a pessoa. Pastor, mas eu tenho medo. Então você precisa se equipar, porque Deus vai colocar pessoas que precisam de libertação na sua vida. Nenhum cristão que nasceu de novo tem medo de endemoniado. É algo que nós todos temos autoridade para expulsar. Mas eu tenho que ter prudência. Então eu preciso estar. Não expulsa esse demônio sozinho. Não faz isso. Sempre tem que ter 2, 3 pessoas junto com você dentro desse processo. Está num PG, tá ali, faz algo bem discreto. Por quê? Porque a maioria ali não entende essas coisas. E às vezes a pessoa fala assim, me diga o seu nome, para quem você vê, quem foi que te enviou. E, sabe, expulsar demônio no PG não é o lugar apropriado, é imprudente, não é correto. Então eu preciso saber o quê? Tem um lugar certo, tem um momento certo. Você vai receber a orientação dos seus pastores para esses processos. O discipulado é muito importante nesse processo, porque você tem que levar a pessoa, entregar a vida dela para Jesus.
Tem um tio da ilha, o pastor Leandro, uma vez ele lidou com uma pessoa possessa e ele passou a noite trabalhando libertação com essa pessoa. Ele expulsava um demônio, entrava outro, expulsava um demônio, entrava outro, e dessa coisa. Ficou a noite toda nesse processo de expulsar demônio, expulsando demônio. Quando não havia mais demônio nenhum, aí o camarada voltou a si, ele falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí o pastor Leandro falou assim, você estava possesso, tal, e nós mandamos embora esse demônio. Ele falou assim, eu não quero isso. Quem foi que mandou? Eu quero que eles todos voltem, porque eles que me dão poder, eles que me dão o que eu quero. E aí aquele pastor ficou muito grilado. Por quê? Porque uma pessoa que ela não conheceu a Jesus, ela vai querer continuar nas mesmas práticas. Por isso que nós precisamos compreender. Tem uma pessoa que está possessa, expulsamos o demônio e entramos num processo de conduzir essa pessoa para uma verdadeira libertação em Cristo Jesus. Por isso que você vê muitas pessoas que elas estão na igreja, mas elas não conseguem romper espiritualmente, porque ela não passou por um processo de libertação. Ora, expulsa demônio e assim por diante. Outra coisa que é importante, dentro do discernimento. Gente, a Bíblia diz assim, aquele que não tem discernimento, peça a Deus discernimento. Porque quando você vai orar, Deus vai falar com você. Deus vai falar assim, é fingimento. Aí não duvide da voz do Espírito Santo. Aí você precisa o quê? Buscar uma alternativa, porque não dá para você falar assim, para de fingimento e coisa e tal. Dá vontade. Mas você precisa ter sabedoria, prudência de como lidar com aquilo. Muitas vezes acontece comigo constantemente, em várias situações que eu estou trabalhando, expulsar demônio e assim por diante, eu vejo que ali há uma questão humana também, então eu expulso e deixo a pessoa lá. Daqui a pouco, onde estou? Quem sou? Puro fingimento. Porque a pessoa ela queria era chamar a atenção. Então, nós precisamos ter sabedoria para lidar com isso aí. E o discernimento vai fazer isso, um discernimento do Espírito. Outras coisas. Alguns oram em línguas quando estão expulsando demônio. Irmãos, o que a Bíblia diz que é orar em línguas? A oração em línguas, segundo está escrito no 1ª, 2ª Coríntios, é para edificação espiritual. Orar em línguas não é para expulsar demônio. Tem gente que vai e tá lá, e, gente, não é assim. Tem que ser o quê? Sai em nome de Jesus. Pastor, é simples assim? O evangelho é simples mesmo, gente. Os homens que fazem uma coisa para parecer espiritual, e como nós viemos de uma cultura muito mística, nós queremos colocar misticismo em tudo. Nós temos a capacidade de dizer que o Espírito Santo, eu preciso assim, de uma música, eu preciso de um ambiente para que o Espírito Santo venha. Gente, o Espírito Santo já está aí dentro. Alguém diga amém. O Espírito Santo está dentro de você. Ele fala com você, ele manifesta em você. Você não precisa de um ambiente para orar em línguas. Se você nasceu de novo, já é batizado com o Espírito Santo, você pode orar em línguas o momento todo. Mas orar em línguas não é para expulsar demônios. Expulsar demônios é para algo de edificação pessoal nesse momento. A Genilson levantou a mão. Pastor, sobre essa questão que você falou de expulsar demônio, estão me ouvindo aí? Estou ouvindo, pode falar. Já aconteceu um momento, não aqui, mas é uma coisa que foi passado, nós estávamos no estádio de louvor, no tempo da igreja aí, e aconteceu a situação que alguém ficou possesso, né? Alguém ficou possesso no meio, tipo assim, alguém de fora estava lá, ficou possesso, aí tinha uma pessoa que começou, questão de querer expulsar demônio, e ficava usando o nome de anjo tal, então, é uma coisa assim que nada a ver também, né? Negócio que é, igual você falou, em nome de Jesus, anjo não tem nada a ver em usar como um amuleto para expulsar demônio. Isso mesmo. Obrigado pela participação. Gente, o princípio bíblico, vamos trabalhar na Bíblia. A Bíblia responde à Bíblia. O princípio bíblico é o quê? É realmente, no caso de expulsão de demônio, que uma pessoa está possessa, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Nós podemos fazer atos proféticos, podemos fazer tantas outras práticas que não é o assunto de hoje, mas o princípio bíblico é expulsar em nome de Jesus. É aquilo que eu disse. Tem muitas pessoas, pela cultura que a gente vem, do misticismo, muitas pessoas têm várias, não há um princípio de ensinamento saudável, bíblico, sobre libertação, então há muitas fantasias. E aí, irmão, deixa eu dizer algo para você.
Ah, pastor, mas eu tive uma experiência que eu estava lá, e uma pessoa com endemoniada, eu comecei a orar em línguas e o demônio saiu. Irmãos, isso é algo pontual, pela misericórdia de Deus, que ele faz isso. Então, muitas vezes a pessoa fala, o sangue de Jesus tem poder, e alguém manifesta coisa e tal, é algo por quê? Porque a pessoa não tem a instrução. Então, Deus não leva em conta os anos da nossa ignorância. Mas se eu tenho possibilidade de me equipar, treinar para isso, então eu vou caminhar com o princípio bíblico e com a autoridade bíblica, sem ter medo do que vai acontecer, não vai acontecer. Então, isso é muito importante. Joelson levantou a mão. Sim, pastor. É quando há uma dúvida, né? No caso, quando há uma dúvida, a pessoa cai, eu não sei se é um surto psicótico, um ataque epilético, ou se é possessão demoníaca, né? Quando gera a dúvida, né? Quando eu não tenho clareza, não tenho certeza. O que a gente vai primeiro? A gente começa a orar ou o que a gente faz primeiro, né? A gente começa a orar ou leva a pessoa para um médico, chama um psicólogo? Muito o que bom. a gente faz primeiro? Muito boa pergunta, Joelson. O que a gente faz naquilo que eu acabei de falar? A gente busca discernimento. Irmãos, deixa o Espírito Santo surpreender você. Você vai ver, se você andar com a vida no Espírito, Deus vai revelar a você o que está ali. Se é um problema emocional, se é um problema espiritual, se é algo de fingimento, de mentira, que acontece muito também. Deus vai revelar a você. Então, o princípio é o quê? Ora para que Deus traga discernimento. Use o nome de Jesus para expulsar. Se a pessoa ela não está sendo liberta, ali o demônio não está saindo, comece a buscar. Senhor, por que não está? Esse demônio não está saindo. Eu estou em pecado? Porque acontece muito, a pessoa está em pecado e aí ela não tem autoridade para aquilo. A pessoa ela não tem um pastoreamento, ela não confessa o seu pecado, ela fica ocultando o pecado. Então, é uma coisa que eu preciso ter cuidado, para eu não passar vergonha. Então, eu preciso o quê? Nesse momento que a pessoa ela fica possessa, pedir discernimento para Deus. Deus vai falar ao seu coração. Eu não tenho dúvida, a minha experiência aí, nesses tantos anos caminhando nessa área, que é uma área que a gente caminha saudavelmente, é ver que Deus sempre fala o que é. Deus sempre fala. Ele vai falar no seu homem interior, vai falar com você e você vai ter discernimento. Então, esse momento não é um momento de orar em línguas, é um momento de orar em português, tendo discernimento e falando sempre, sai em nome de Jesus. Aí, quando você vai orar e ali expulsar, Deus pode trazer um discernimento que aqui dali é um demônio do Zé Pilintra, Maria Mulambo. Se você tem uma visão aberta do mundo espiritual, Deus vai mostrar para você. Então, volto novamente. É muito importante você ter o discernimento. Se Deus dá essa orientação para você, não tenha medo. Flua no Espírito Santo, tenha uma vida assim de relacionamento com Deus diariamente, que você vai ver como Deus vai te surpreender. Mas não entre para uma meninice espiritual, de fazer barulho, de gritar, de pegar água, de pegar óleo. Óleo não é para expulsar demônio. Você vai ungir demônio? Não. Óleo tem o seu lugar para você usar. Então, você, naquele momento, você vai expulsar em nome de Jesus. Você vê na Bíblia claramente que os demônios ajoelhavam diante de Jesus. Você vai ver que, dentro de um contexto bíblico, que as pessoas eram libertas e elas ficavam sãs, né? O demônio saía e ali elas começavam a caminhar com Jesus. Eu escrevi aqui, peça para o Senhor mostrar que tipo de demônio está nessa pessoa ou naquela casa. Novamente, peça ao Senhor. Irmãos, se você não tem vida de devocional, uma vida que você tira tempo para ouvir Deus, você vai ver que realmente você vai ficar jogando aquilo que você acha. E uma caminhada cristã não é para a gente caminhar achando coisas. Eu tenho que trabalhar com o princípio espiritual. Então, eu preciso realmente. Deus falou, tem o discernimento, Deus vai falar. Outra coisa, irmãos, vou até tirar o óculos, que é muito importante. Pelo amor de Deus, se há alguma manifestação de demônio, de possessão, alguma coisa que foge do controle aí, que tem uma característica de pessoa endemoniada, não pegue a Bíblia, abra no Salmo 91 e comece a citar o Salmo 91. Não é bíblico. O Salmo 91, ele é riquíssimo, ele traz princípios espirituais, mas ele não é para expulsão de demônio. Então, muitas vezes, que foi até um dos motivos que me levou a ter esse momento agora, de líder, que às vezes acontece da pessoa ficar
sabe, possessa, ou ele está atendendo alguém, a pessoa entra num momento assim de possessão, e aí a pessoa que é líder, ele vai lá, pega o Salmo 91 e vai ler, vai ficar lendo e coisa e tal. O demônio vai ficar rindo na sua cara, porque não é o Salmo 91, é a autoridade que está no nome de Jesus e no relacionamento que você tem. Então, fala assim, pastor, mas eu já vi gente fazer isso. Aí eu volto novamente a falar. Muitas pessoas fazem isso por falta de conhecimento. A Bíblia diz assim, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, é muito importante. É igual esse momento aqui, né? A gente está num momento de treinamento espiritual e aí você fica brincando, né? Nesse momento aí. Esse não é momento para brincar. Esse é um momento para receber treinamento. Esse é um momento realmente para a gente estar equipando com armas espirituais, vivendo um contexto saudável, de crescimento e assim por diante. Antes de eu passar para o próximo momento, deixa eu só falar aqui. Tenha uma vida de oração e devocional. Quanto tempo você gasta de relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida de devocional? Isso é muito importante. Outra coisa que precisa acontecer, confesse seus pecados ao seu discipulador para não passar vergonha. Irmãos, Deus tem falado muito comigo, hoje mesmo com o pastor Paulo, eu tive trocando uma conversa com ele e falei assim, tem muita gente, cristão, que cresceu dentro da igreja, que ele não consegue desamarrar a vida dele ou ficar preso a pecados porque ele não confessa. Ele não busca, sabe, ajuda. A Bíblia diz assim lá em Tiago, confessai os vossos pecados uns para com os outros para serem curados. Então, tem muita gente que quer apenas falar assim, pastor, ora por mim que eu estou na luta. Qual é o motivo dessa luta? Por que a pessoa está passando por uma luta constante? Será se é porque tem pecado oculto? Então, assim, a gente precisa sempre conversar com o nosso discipulador. Por isso que eu fiz questão de pedir para os pastores estarem presentes, porque a gente precisa ter uma igreja saudável, uma igreja que não fica usando o púlpito para falar pecado dos outros. A gente tem conversado isso com os pastores. Nós somos uma igreja onde ela é apostólica, profética e pastoral. Então, tratando-se do pilar pastoral, um pastor, ele não fica expondo os carrapichos das ovelhas, os berros das ovelhas, os machucados das ovelhas. Ele vai trazer óleo, vai trazer azeite para curar, para restaurar. Amém? Então, é muito importante você trabalhar essa questão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos orado para que dentro de um contexto de liderança, o pecado não prevaleça, mas tudo que estiver escondido, Deus traga à luz, não para destruir a pessoa, mas para que a pessoa ela se levante, ela tenha uma caminhada saudável e que ela honre o nome de Jesus. Amém? Antes da gente entrar no quarto ponto, antes da gente entrar no processo de libertação, alguém tem uma pergunta sobre esse ponto que eu falei agora, que é como lidar com expulsão de demônios? Alguém tem uma pergunta que anotou aí? Bruno, pode falar. Libera o seu microfone, por favor, Wallace. Boa noite, pastor. Diga. Tem demônios que se manifestam e tem demônios que não se manifestam, mas que a gente tem essa visão, esse discernimento de que ali há um demônio, tanto em pessoas quanto em lugar, igual o senhor falou, né? Como que faz para lidar com essa questão de demônios que não se manifestam, por exemplo, principalmente em lugares? Boa pergunta. O que acontece? Você precisa ver o princípio bíblico, diz assim, que aquele que vai entrar numa casa, ele precisa o quê primeiro? Amarrar o valente. Não é ficar falando, está amarrado em nome de Jesus. É você amarrar o valente daquela casa. É o principado que está agindo naquela cidade. Quando eu cheguei em Itumbiara, o povo de Itumbiara ia dar um glória a Deus. Quando eu cheguei na entrada de Itumbiara, eu e Íria, como um ministério apostólico, eu parei o carro na entrada da cidade e pedi assim, Senhor, qual é o principado dessa cidade? Qual é o principado dessa cidade? Que essa cidade aqui tem um demônio que ele escraviza a cidade? Então, quando eu normalmente chego numa cidade, quando eu chego numa casa e tal, e eu vejo que é algo que a gente está entrando ali para chegar, conquistar, fazer um processo de reino de Deus, eu preciso buscar em Deus o que é. Então, quando Deus fala o que é, aí eu vou orar para quê?
para aquele principado cair por terra. Para Deus me dar as orientações, as estratégias, para que eu possa entrar ali e fazer a libertação, ou trazer um processo de libertação para aquele ambiente. Então, quando eu entrei em Itumbiara, eu perguntei para Deus, Deus, qual é o principado dessa cidade? Porque toda cidade tem um principado que luta contra ela. Então, eu pedi para Deus. Deus me falou algumas coisas, Deus não mostrou que havia um grande principado, e eu vi que Deus estava abrindo as portas para nós em Itumbiara, e é por isso que tem uma igreja muito abençoada e próspera ali, porque o favor de Deus está ali. Agora, quando eu chego numa casa, e aí eu tenho aquela impressão no meu espírito, então eu vou começar a orar na minha mente, não é orar ali, levantando mão, sabe? Você está num processo saudável, inteligente. Você vê os espias, Deus dá orientação para eles irem olhar a terra. Deus conhecia a terra, gente? Deus sabia como era a terra. Ele fez a promessa. Mas ele dá orientação a Moisés para enviar os espias. Para quê? Para criar uma estratégia de conquista, para ter informações. Então, você vai começar a ter informações e dentro daquilo que é a permissão daquela pessoa, daquela família, você vai entrando e Deus vai fazendo estratégias de conquista para você naquele lugar. Porque tem pessoas que elas não querem ser libertas. Tem pessoas que não querem ser libertas. Aí você precisa o quê? Você precisa amarrar o valente. Porque tem pessoas que elas estão presas. Ela quer ser liberta, mas não consegue. E tem pessoas que não querem ser libertas. Principalmente pessoas que vivem de igreja em igreja, que carrega, sabe, um ciclo de maldição, né? Você pode ver que essas pessoas elas querem permanecer ali com o espírito de Jezabel, continuar trazendo confusão nos lugares. Então, é muito importante esse processo, né? Então, você que está fazendo o curso da Telestai, nós vamos tratar isso na próxima lição agora, que é a 5ª lição, que vai trabalhar sobre esses lugares que trazem esses princípios. Eurípides Rocha, pode falar. Libera o microfone e a câmera, por favor. Só um minuto só, deixa eu uma camisinha. Então, deixa eu adiantar aqui o assunto. Existe uma sequência cultural, né, por assim dizer, sobre a questão de expulsar, né? Uhum. Geralmente, né, se junta um grupo ao redor da pessoa, faz assim no geral. Uhum. Junta um grupo em volta de uma pessoa, e ali você começa a expulsar, aí, igual você falou, um amarra, o outro desamarra, o outro prende, o outro manda embora, o outro manda voltar. Qual que seria a sequência lógica, né, de uma expulsão? Por exemplo, assim, realmente essa questão é mística, vamos supor, você está amarrado, né? Porque eu já passei por várias situações que aconteceram essas coisas, né? E às vezes poderia ser pontual ou não, né? A gente fica na dúvida, né? Fala assim, amarrou ou não amarrou? É verdadeiro ou é falso? É VOF, né? O que seria uma lógica? Então, dentro desse processo que eu falei, obrigado, Eurípides, pela sua colocação. Como nós, principalmente catalão, que vem de uma cultura de muita envolvimento com o ocultismo, então acontece mais manifestações do que tipo Paraíso. Paraíso não tem tanto uma cultura, um envolvimento com ocultismo, né, com misticismo. Paraíso não tem tanto. Mas como eu vim desse contexto, então eu tenho autoridade para falar sobre isso aí. Então, o que acontece? Tem um processo bíblico que a gente vê, que nós precisamos entrar, amarrar o valente, ter o discernimento, a princípio, quando é no pequeno grupo, expulsar o demônio, e aí depois nós vemos o quê? Nós vemos pessoas que elas precisam de um acompanhamento. Então, ora-se uma pessoa, outros ficam em volta intercedendo, e uma pessoa, ela vai e expulsa o demônio daquela pessoa que está processo ali. Esse é um princípio saudável, que não gera escândalo, que não gera, sabe, assim, aquela coisa do Superman, crente, super gospel. Então, isso acontece. Agora, é lógico que é aquilo que eu disse, tem algumas situações pontuais que é a misericórdia de Deus, porque Deus sabe que a pessoa não recebeu instrução, não recebeu treinamento, e aí Deus vai e usa pela misericórdia. Eu vou usar um exemplo. Tem gente que tem o dom de cura, mas ele vive em pecado. E aí Deus vai
pelo dom que ele deu, a pessoa vai ser curada. Mas não quer dizer que Deus valida a vida daquela pessoa. Por isso que a Bíblia ela afirma que assim, ó, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios. Em teu nome não falamos línguas. Está falando com um crente pentecostal. Em teu nome não falamos línguas. Em teu nome não proclamamos, anunciamos a palavra. E ele diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não falou que ele não fizeram isso. Mas ele está falando o quê? Que Deus não valida a vida da pessoa por causa dos dons. Porque tem muito lugar que Deus usa de misericórdia para quê? Para que aquela pessoa ela vai buscar em Deus e assim por diante. Então, o processo saudável, respondendo a sua pergunta, é o quê? Uma pessoa expulsa, os outros intercedem. Se tem criança, tira as crianças do ambiente. Se o negócio está muito grave, pega aquela pessoa e leva para um quarto, leva para um outro lugar. Nunca vá sozinho, vá com alguém. Então, é o que nós estamos tratando aqui. Quando é na igreja, o que recomenda na igreja? Gente, a igreja é um lugar público. E hoje, praticamente, se filma tudo. Se você expõe uma imagem de uma pessoa possessa, você vai sofrer um processo terrível. Então, a gente precisa realmente trabalhar com cuidado. A Bíblia diz que nós precisamos ser simples como as pombas e astuto como a serpente. Tá ligado, atento a tudo que está acontecendo. Então, isso é muito importante, a gente poder estar assim. E sempre é no nome de Jesus. Aí, o que eu normalmente faço, Eurípides? Eu me aproximo da pessoa e falo no ouvido da pessoa. Eu não vou falar coisa escondida, eu vou falar para ela, é para sair em nome de Jesus. E quando a pessoa está fingindo, eu falo para ela assim, ó, pode parar, porque não tem mais nada aí. Gente, eu normalmente falo, porque eu tenho discernimento, eu não tenho dúvida que é Deus que me falou isso. Por quê? Aí eu chego para a pessoa, ó, pode parar, que eu sei que é fingimento. Aí a pessoa vai ficando sem graça. Aí quando a pessoa, gente, presta atenção no que eu vou falar, quando a pessoa ela quer insistir e ela é malandro, presta atenção. Quando eu sei que ali é malandragem, eu pego, vou expulsar, ponho a mão na cabeça dela aqui assim, ó, tem esse lugarzinho aqui assim, ó, e aí eu dou uma puxada. Rapaz, o demônio sai rapidinho, vocês precisam ver. Sai rapidinho. Então, mas isso é o quê? Isso é uma prática de quem já está há muitos anos caminhando nesse processo. Então, o demônio sai rapidinho. Por quê? Porque é malandragem. É igual você querer expulsar demônio de uma pessoa que está alcoolizada. A pessoa está sob efeito do álcool. Então, eu preciso o quê? Tirar ela, não dar bola, né? E não dar muita bola, muita ênfase, porque a pessoa quer chamar atenção. Então, eu preciso ter. Por isso que é importante o corpo de diáconos na igreja, corpo de obreiros na igreja. Acontecer isso no culto, gente, os diáconos têm que estar assim, ó, atento. Um líder de PG tem que estar atento. Não tem que parar o culto para ir lá expulsar um demônio do endemoniado. Né? Você tem que estar com uma equipe ali pronta, atenta, que se acontecer, leva ela para um quarto, para uma sala, e ali faz esse processo. Respondi, Eurípides? Sim, deixa eu só fazer mais um comentário. Uhum. Às vezes pode agregar, sabe, a experiência que a gente já tivemos. Né? A gente já tivemos situações que um rapaz que começou a visitar a igreja, não na nossa agora, na Ágape, né, numa outra situação. Uhum. O rapaz era lutador de boxe. Uhum. Aí o demônio só saía com armlock e mata-leão, sabe? Aí quando chega nesse ponto, rapaz, aí assim, como a gente não tinha muita experiência, aí juntava de 3, 4, 5 para segurar e realmente era na gravata mesmo, no pescoço e assim, e era um Deus nos ajude, né? Tanto é que essa pessoa em questão que eu tô falando, é um conhecido meu, ele já tinha passado em outras igrejas, já chegou a quebrar a porta, o blindex da igreja inteirinho. Tá? E assim, só uma tática também, que a pastora Kátia é fera também nessa parte, ela faz diferente. Quando ela vê que a pessoa está fingindo, ela vai na costela, assim, nessa gordurinha da lateral da barriguinha aqui da trás, e ela belisca assim, rapaz, a pessoa gritou, fala, você não está endemoniado não, você está sentindo dor? É isso mesmo. Então, são coisas que são pontuais e que a gente precisa estar bem atento a essas questões. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos saber aquilo que é. Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Vamos entrar no ponto 4. Processos de libertação. Processo de libertação. Escreva na sua anotação aí. Processo de libertação. Primeiro,
mostrar para a pessoa que ela precisa de libertação e não apenas de uma melhora. Gente, nós precisamos, com um evangelho simples, verdadeiro, mostrar para a pessoa que ela não precisa apenas de uma cura, ela precisa do Salvador. Ela não pode ter apenas um paliativo. Nós precisamos levar essa consciência da pessoa para que ela compreenda, ela tenha entendimento de que não adianta ficar expulsando urubu, ela tem que tirar a carniça. Agora, tem muita gente que, às vezes, a carniça é um pacto que ela fez que ela nem sabia. Às vezes ela fez um pacto que ela nem sabia que estava fazendo um pacto, mas ela tem uma legalidade na vida dela que atrai os demônios e que ela está escrava. Por isso que, vou voltar novamente, por isso que é a importância de um acompanhamento. Então, cada pessoa que chegar no seu PG, na sua célula, ou no ministério que você serve, você precisa estar conversando com essa pessoa. Aí entra no primeiro tracinho que é importante. Começar uma caminhada de discipulado. Escreva aí, nesse ponto 4, ponto A, né? Começar uma caminhada de discipulado. Tem discipulado que é para um treinamento, um amadurecimento de pessoas já convertidas, igual eu tenho meu GD, a turma do meu GD é para estar aqui, né, do meu discipulado de jovens e adolescentes, que eu estou fazendo toda quinta-feira à noite. Então, esse pessoal já nasceu de novo, já são crentes, já estão maduros. Então, eu vou tratar coisas mais profundas. Agora, uma pessoa que vai para o GD, que vai para o PG, para a célula, ele precisa o quê? Um entendimento que ele precisa ser pastoreado, que ele precisa de acompanhamento. Por isso que nós trabalhamos com líderes. Esses líderes precisam realmente caminhar alinhado com a igreja. Se você não concorda com a sua igreja, se você não tem o seu pastor como pastor, você não pode permanecer na liderança. Não tem possibilidade, gente. Você está com o reino dividido. Então é melhor você falar assim, ó, dá licença, eu preciso mudar de igreja, eu não reconheço o fulano tal como meu pastor, então não é saudável para a igreja, não é saudável para o corpo de Cristo ali para aquela igreja. Então eu preciso realmente ter esse discernimento. Se você é um obreiro, se você é um líder na Igreja Batista Ágape, você tem que caminhar com a visão da igreja. Talvez você não vai concordar com a maneira que o Jean fala, que o Paulo fala, a Daniela, o Henrique, o Rodrigo, talvez você não concorda com a maneira que eles falam, mas aquilo que é princípio bíblico não deve ser questionado. Se é princípio bíblico, se eles ensinam sobre dízimo, irmãos, é princípio bíblico. Ser dizimista não é apenas fazer algo de gratidão a Deus, é uma obediência. Deus ordenou trazer o dízimo, é uma ordem, não é uma opção, é uma ordem. Se eu não sou dizimista, eu sou ladrão, é o que a Bíblia diz. Então, como líderes, vamos supor, eu não posso falar isso num culto domingo à noite, porque nós temos várias pessoas que estão congregando, mas aqui, que só tem líder, eu tenho que falar, meu irmão, você que é líder, você precisa ter uma vida de relacionamento com Deus. Você não pode ser ladrão, você não pode ser um mentiroso, você não pode deixar o seu PG virar um antro de fofoca. Você, como líder, você corta o mal pela raiz. Tem alguém falando, ô irmão, não quero. Não, você quer falar sobre alguém? Fala para a pessoa, não fala sobre a pessoa, não. Então vamos deixar isso aí. Isso é marcas de um líder maduro. Então o discipulado vai trabalhar isso aí. Então, primeiro passo, discipulado. Então, nesse discipulado, você vai levar a pessoa o quê? Nascer de novo. Levar a pessoa a confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Gente, deixa eu falar. Quantos amigos você tem que você nunca começou uma caminhada de discipulado? De mostrar para ele o que Deus fez na sua vida. De mostrar para ele que ele é pecador. Gente, tem muita gente hoje, principalmente nessa pluralidade de religiões, tem muita gente que ele acha que não precisa de Jesus. Ele crê do jeito dele. E aí você que tem a Bíblia, você vai orientar ele de acordo com a Bíblia. Então, levar isso aí. Depois que ele começa ao discipulado, você precisa levar ele a uma consolidação, para ele deixar de ser apenas um bebê espiritual e ele entrar num processo de cristão maduro. Então, é um trilho que precisa acontecer. Levar essa pessoa a ser assíduo no PG. Então, o que nós usamos hoje como um instrumento de evangelismo? Que a igreja ela é apostólica, ela é profética, ela é pastoral, ela tem um braço de evangelização e ela tem um braço de ensino, que são os 5 dons de governo que nós temos na nossa igreja Batista Ágape. Então, eu preciso levar essa pessoa. Hoje, irmãos, nós não fazemos aqueles movimentos de montar um palco, uma cruzada. Não é para hoje isso.
para hoje é o corpo um a um. É o discipulado 1 a 1, é ali, tá no pequeno grupo. Se você tiver 10 pessoas no seu PG e todos serem crentes, você está ainda num processo que não é de sucesso. Você está caminhando. Porque quando é que um PG está em sucesso pleno? Quando naquele PG pessoas entregam a vida para Jesus, elas passam por um processo de novo nascimento e elas são discipuladas e elas vão até o batismo. Então, por isso que eu falei, primeira coisa, conversão. Segundo, discipulado, levar para um PG, fazer um curso Tetelestai, vai estar disponível em todas as nossas igrejas daqui a um pouco, que o curso Tetelestai, ele é para trabalhar essa vida plena e a libertação. Outra coisa, a classe de imersão, a classe de batismo. Então, a classe de batismo é para quando a pessoa realmente ela decidiu por Jesus, já está amadurecida, já está consolidada, e aí você vai ver. Porque na classe de batismo, que nós chamamos de imersão, ela vai o quê? Ela vai pôr em prática aquilo que já é uma verdade na vida dela. Porque o batismo não salva, mas o salvo batiza. O batismo não salva, mas o salvo batiza. E aí, por fim, o discipulado 1 a 1. Então, como é que você começa um discipulado? Iniciando. Como é que eu começo um discipulado 1 a 1? Iniciando. Eu preciso ver a pessoa que ela quer ser discipulada. Porque vou dizer uma coisa assim, tem pessoas que caminham conosco há pouco tempo, que têm mais liberdade, mais intimidade do que muitos que caminham muitos anos. Por quê? Porque eles escolheram ser filhos espirituais. Escolheram fazer parte de um discipulado. E eles vão crescendo nisso aí. Ok? Antes da gente passar para o ponto 5, alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto? Processo de libertação. Alguém? Ninguém? Os irmãos estão entendendo ou eu estou falando apenas e não está dando para chegar ao conhecimento? Então vamos para frente. Situações diversas que podem acontecer. Daniela, pode falar. Daniela levantou a mãozinha. Libera o seu celular. Libera o áudio do seu celular, por gentileza. Rodrigo, ajuda a Daniela aí, libera o áudio dela. Daniela Carolina Silva. Não tem como abrir o áudio de outra pessoa, só ela que pode abrir o áudio. Eu posso fechar, eu não consigo abrir. Ah, entendi. Qualquer coisa você digita, pastor. Acho que é a pastora Daniela que está aí, né? Então vamos lá. Situações diversas. É daqui de Catalão, ela apertou lá para o Ocidente. Essa tá? Daniela é de Catalão. Pode falar, Daniela. Ela apertou para o Ocidente aqui, pastor. Ah, então tá bom. Tá jóia. Vamos caminhar então. Situações diversas que podem acontecer num PG. Vamos lá. Deve ter cuidado em cada caso. Cada caso que acontece numa reunião de PG, de célula, você tem que ter cuidado. De repente vai tratar sobre a tal da experiência dos outros. Irmãos, cuidado com experiência. Experiência pessoal é pessoal. Se não tiver fundamento bíblico, é apenas uma experiência pessoal, que pode ser de Deus e pode não ser de Deus. Então, cuidado com essas coisas, falar assim, eu queria dar um testemunho porque eu fui levado para o inferno, e lá no inferno eu vi o cabelo das mulheres que foram cortados, a língua grande das pessoas que estavam lá. Então, eu tenho que tomar cuidado com esses casos que podem acontecer. Eles são o quê? Eles são situações que podem chegar. Então, eu tenho que ter cuidado, saber lidar com isso aí. Quando começa um assunto que não é dentro daquilo que está sendo ministrado, você como líder, muda a conversa. Fala assim, gente, num outro momento nós vamos tratar sobre isso aí. Pode acontecer, gente. Você está falando sobre salvação, o outro quer saber sobre o fim do mundo. São assuntos diferentes. Então, salvação é uma coisa, fim do mundo é outra coisa. Apesar que tem, dentro do assunto fim do mundo, tem a salvação. Mas você precisa ter esse cuidado. Cuidado com o tal das experiências dos outros. Porque lá na igreja da irmã Doquinha acontece assim. Irmãos, cada igreja ela tem o seu chamado, cada igreja tem a sua função, cada igreja ela recebe uma vocação de Deus e ela deve caminhar naquilo que Deus deu para ela. Então, por isso que é importante nós, como líderes,
conhecer a nossa igreja, saber da nossa identidade, o nosso DNA, como é que a igreja pensa a respeito do casamento, criação de filhos, da eleição, da predestinação, sobre dízimo e oferta, sobre batismo. Então, cada igreja, Deus deu algo bíblico para essa caminhada. Então, vou dizer para vocês, tem muita gente que só prega de terno. Eu não prego. Mas não quer dizer que quem prega está em pecado, mas é o costume daquele lugar. Então, eu tenho que tomar cuidado com a experiência dos outros. Você, como o Eurípides disse aí, o fulano lá, tal, ele já quebrou vários lugares, em vários lugares, porque o pessoal tinha uma cultura. É igual quem ora em línguas, né? Nós fomos criados de uma tal maneira que a pessoa que, para orar em línguas, ele acha que ele precisa ficar repetindo quem está falando. Que ele acredita que orar em línguas, ele começa com glória, 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 e aí, de repente, ele começa a falar em línguas. Irmãos, não há base bíblica para isso. É algo mais cultural, é algo mais de experiência dos outros. A base bíblica é o seguinte, de repente, veio o Espírito Santo e todos começaram a falar em línguas. Tem gente que ele é batizado com o Espírito Santo dormindo, tem gente que fala em línguas normalmente, tem gente que só fala independente de alguns ambientes, porque ele precisa ser ministrado naquela área, porque ele tem fortalezas na mente que impede dele fluir espiritualmente. Então, é muito importante eu estar ciente dessas coisas. Outro ponto, cuidado, seja sempre equilibrado. Repita comigo, ser equilibrado traz saúde para a igreja. Seja equilibrado, nada de excesso. Então, assim, eu preciso saber o que é. Então, eu preciso ter uma vida equilibrada, com saúde, nas minhas finanças, no meu casamento, na minha vida espiritual, na minha vida emocional. Como que eu vou ser um líder de um PG e eu sou uma pessoa que vive desequilibrado? Põe todo mundo para correr. Vive só brigando com a mulher, com o esposo, com os filhos. Então, eu preciso ter equilíbrio. Então, tenha cuidado. Você pode ver que Jesus, quando estava fazendo tudo aqui na Terra, ele não ficava procurando demônio para expulsar. Ele chegava no ambiente e Deus usava a vida dele. Então, você chega num ambiente, deixa que Deus vai fazer a sua vida, vai ministrar o seu caminhada. Outra coisa, não se envolver com fofocas ou rebeldias. Irmãos, quando houver um espírito de fofoca, de rebeldia, você como líder, põe para correr. Põe para correr. Porque tem uma coisa que lá em Provérbios, lá diz assim, que Deus abomina aquele que faz contenda entre irmãos. Deus, gente, é Deus que abomina. E Deus trata dessas coisas. Então, quando há esse espírito de fofoca, de língua grande, você faz o quê? Você corta o mal pela raiz. Você, gente, aqui não é lugar para isso. Irmão, queria que você não tocasse esse assunto, não entrasse nisso aí, deixe que cada um resolva os seus problemas. Você já conversou com o seu pastor sobre isso? Vai lá e leva para o seu pastor, que ele vai ter que resolver isso aí. Se não quiser resolver, é um problema dele. Mas você não é um propagador de más notícias. Você é um propagador de boas novas de salvação. Alguém diga amém. Outro ponto, que dentro das situações diversas, cuidado com discussões políticas. Gente, a igreja, a Ágape, ela não se envolve com partidarismo. Um pastor da Ágape, para querer ser um político, ele realmente vai deixar à frente da igreja e ele vai ser um homem público. Não há nenhum problema dele ser um vereador, um prefeito, um governador, não tem nenhum problema. Mas não tem como ele usar o púlpito para uma promoção pessoal, usar o púlpito para ser um vereador e assim por diante. Não, isso não faz parte das nossas igrejas. Nossas igrejas, um pastor, ele é um profeta na cidade. Alguém diga amém. O pastor é um profeta na cidade. Ele é uma resposta de Deus para aquela cidade. O líder que está ali, quando começar, porque o PT é isso, o Bolsonaro é aquilo, o fulano tal é isso, porque é Gaza, porque é aquilo. Irmãos, o petista precisa de Jesus, o bolsonarista precisa de Jesus, a sociedade precisa de Jesus, e às vezes a gente entra em situações que não devemos entrar. Então, nosso PG não é um lugar de discussões políticas. Você quer discutir? Eu gosto muito de conversar sobre política, mas eu não entro isso impondo para as pessoas. E chegar e falar assim, você tem que votar em tal candidato. Isso não faz parte da nossa eclesiologia. Nós somos livres para uma caminhada saudável,
uma caminhada bíblica, e no seu PG, você não deixe isso acontecer. Outro ponto, peça sempre a ajuda do seu pastor quando necessário. Gente, o pastor, que foi colocado por Deus, pela liderança do ministério, ele tem autoridade, ele tem a confiança, e quando você buscar a ajuda dele, ele vai te ajudar. Se ele não tiver resposta, ele vai procurar. Se quem ele procurou não tiver resposta, aquele que está sob autoridade sobre ele vai procurar a resposta. E tem coisas que não tem resposta, tem coisas que a gente vai assim, irmão, vamos orar sobre isso? Para Deus trazer luz, trazer verdade? Então, assim, peça sempre ajuda. Não há problema de você pedir ajuda para as pessoas. Não há problema de você, sabe, estar aí falando assim, eu quero pedir ajuda lá para o Fernando. O Fernando está no PG lá do Flama, e eu sei que ele toca bem demais, então eu quero pedir para que, se ele pode me ajudar no momento nosso lá, que ele no outro dia, que ele não esteja no PG dele, para ajudar a gente. Eu vou pedir o pastor Henrique, porque eu estou com uma pessoa lá que fica endemoniado em toda reunião nossa, e eu preciso de uma orientação sobre isso. Peça ajuda, não há problema. Não há problema de pedir. Outro ponto que é importante para a gente depois abrir para nossas perguntas. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com os bajuladores. Então, assim, quem muito bate nas suas costas, uma hora vai te dar uma facada. Quem muito bate nas suas costas, uma hora vai te dar uma facada. Então, seja simples, verdadeiro, tenha conversas francas e saudáveis, sabe? Você não precisa, você é filho de Deus, você não precisa bajular ninguém, você não precisa ficar puxando o saco de ninguém, sabe? Você tem uma caminhada, nossas igrejas, elas precisam ser leves. As pessoas precisam sentir nas nossas igrejas, nos nossos PGs, um ambiente profético, que o céu desce, um ambiente apostólico, que a gente sabe que estamos sendo enviados por Deus para uma grande obra. Nosso ambiente precisa ser um ambiente pastoral, onde há cuidado, carinho, proteção e assim por diante. Então, cuidado com os bajuladores. Tem pessoas que às vezes vai querer ministrar no seu PG, e aí eu vou entrar no outro ponto. Irmãos, só ministra no PG quem é da igreja. Pelo amor de Deus, não convide o irmão da Assembleia, o irmão da Quadrangular, o irmão do tal, para ministrar no seu PG. O PG, ele tem nosso DNA, é a nossa característica. A pessoa pode ir lá, uma Assembleia não pode ir, o fulano tal pode ir, tal, mas quem está ministrando é quem está no PG. Ele tem ali a autoridade, está sendo acompanhado pelo líder, o líder conhece ele, mesmo que ele ainda não está plenamente pronto, mas você está num processo de discipulado com ele. Então, assim, quando vem alguém de fora, a não ser que o pastor permita, o pastor da igreja permita, então não coloque. Não, mas a irmã canta bem demais. A irmã canta bem, glória a Deus por ela, mas no PG a gente precisa tomar alguns cuidados. Isso traz saúde. Irmãos, eu gosto muito de unidade. Eu converso com muitos pastores, nós temos uma caminhada saudável com pastores do Brasil inteiro, mas a gente precisa saber para quem a gente libera o púlpito, para quem a gente está permitindo que ministre, ponha a mão sobre nossos irmãos, e no caso de vocês são líderes de PGs, nas ovelhas que Deus tem confiado a vocês. Tem que tomar esse cuidado. Para quê? Para que você não venha sofrer situações bem diversas. Fazendo com todo cuidado. Acontece. Imagine se não tiver esses cuidados. Amém? Amém? Eu quero abrir aí para alguém que tem alguma pergunta. Fernando levantou a mão. Pode falar, Fernando. Só abrir a câmera aqui. Pastor, eu queria perguntar a respeito, com base naquele texto lá em que os discípulos estavam querendo expulsar um demônio e Jesus fala para ele que os demônios só poderiam ser expulsos com... Essa casta de demônios poderia ser expulsa com jejum e oração, né? A gente viu aí mais cedo que a questão da autoridade ela está ligada à obediência, vida de devocional. Uma vida devocional, uma vida coerente com a palavra. Eu queria saber como que se associa essa questão do jejum e a autoridade para expulsar o demônio. Boa pergunta. Fernando, a Bíblia responde a Bíblia. Sempre guarde isso. Você está no discipulado, eu sempre falo isso, né? A Bíblia responde a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: ó geração, o quê? Incrédula. Jesus está falando que eles não expulsaram o demônio por causa da incredulidade deles.
E ele disse, essa caça de demônio, você precisa ter a sua identidade bem formada, você precisa ter sensibilidade, que é aquilo que eu tenho falado. Você precisa ter uma vida de relacionamento com Deus. Porque se você não tiver uma vida de relacionamento com Deus, você vai mandar sair o que não tem que sair. Você vai ficar vagando sobre a situação. Foi isso que Jesus disse. E o jejum, a prática do jejum, são práticas espirituais, que nos tornam mais sensíveis, que nos leva a caminhar no mundo espiritual com mais autoridade. Por quê? Você está fazendo jejum, você não está fazendo jejum porque você quer conquistar a mulher dos outros. Você está fazendo um jejum porque você quer crescer espiritualmente. No jejum você vai abandonar ali a sua vontade e assim por diante. Então é isso que Jesus está falando. Por isso que ele fala assim, ó raça de incrédulos, até quando eu estarei convosco? Jesus estava repreendendo pela incredulidade. Você vê que Jesus mandou sair Pedro ou o demônio que estava no Pedro? Hein, gente? Jesus mandou falar assim, arreda Pedro de mim. Ou ele mandou sair o demônio? Arreda-te, Satanás, porque não tem parte nesse ministério. Então o Pedro fica, o discípulo fica, a ovelha fica, mas aquilo que ele está carregando com ele tem que sair. E por isso que Jesus disse, ó, Pedro, quando você se converter, você vai ser uma bênção. Então, Fernando, está muito ligado a isso. Então, essa vida de devocional, de espiritualidade, sabe por quê, Fernando? Tem muita gente que ele não pode jejuar por causa de remédio controlado e coisa e tal, mas isso não quer dizer que ela não vai ter autoridade para expulsar. Agora, tem gente que está tão carnal que ele precisa realmente passar uns 30 dias jejuando direto para ver se apruma, né? Então, é muito importante isso aí. Muito obrigado pela colocação. Fábio? Pode falar, Fábio. Pastor, o senhor falou sobre não convidar pessoas, né, de outras igrejas, né, para ministrar no PG. E quando essa situação ela é ao contrário, você é convidado. Então, aí, o que eu sempre peço para a pessoa? Primeiro, converse com o seu pastor. Primeira coisa, você tem que ter a autorização do seu pastor para ir para um outro local. Segunda coisa, pergunte para a pessoa se o pastor daquela igreja está sabendo. Se o pastor daquela igreja está sabendo, te deu autorização, tá tudo beleza, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Ok? Então, é o princípio mesmo da obediência. É como alguém que vem de outra igreja, qual é o princípio que seu pastor faz? Ó, senta com o seu pastor, tenta resolver. Se não houver resolver, sai na bênção, e aí vamos começar uma caminhada para você ter saúde. Ok? Respondi? Beleza. Mais alguma pergunta? Alguém mais? Ok. Então vamos então caminhar para nosso encerramento. Eu queria dizer o seguinte, irmãos, Deus levantou você para uma grande obra. Deus levantou você para esse tempo da colheita. E Deus vai nos equipar a cada dia para vivermos um tempo saudável. Se a liderança da sua igreja, ela fala assim, ó, essa é a nossa lição da semana. Não entre por um caminho de querer fazer com a sua força, do que você acha. Tenha uma caminhada de obediência. Então, você pode ver, quando a semana é livre, nós colocamos um grupo aí. A palavra do PG é livre. Por quê? Quem for num PG e ele for no outro, a palavra é a mesma. Então, a gente precisa caminhar em unidade nesse contexto. E aí, quando fala também Catalão, Tumbiara, Miracema, Palmas, no caso aí, precisa também a gente caminhar nessa unidade, porque a gente vai tratando esses pontos. Eu vejo que o pessoal fica muito assim incentivado quando o pessoal posta foto do PG. Então, toda vez que eu vejo foto lá, igual eu estou vendo agora, constantemente lá de Miracema, eu fico muito feliz, e eu estou orando pelos aqueles irmãos. Orando para quê? Para as estratégias virem, para que tudo seja caminhado saudável, e a gente trabalha como esse corpo. Então, seria esse princípio. E outra coisa, irmãos, ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém a obra de Deus. Essa obra é de Deus, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Você é filho de Deus, você tem a autoridade dada por Deus, você está num processo em que Deus está trabalhando a sua vida, fazendo com que as coisas todas estejam fluindo no Espírito Santo. Amém? Amém? Queria ouvir os irmãos, uma palavrinha rapidinha,
sobre esse tempo nosso aí, o que você tem a dizer para a gente ter um feedback, o que a gente pode ajudar. Bem rapidinho mesmo para a gente concluir. Um de cada vez, quem quiser falar. Levanta a mãozinha aí, a gente vai liberando. Agenilson. Pastor, muito necessário mesmo, porque acontece mesmo situações que, igual já aconteceu no nosso PG, sobre a questão de paternidade, que a gente não sabe o que acontece, mas só que a paternidade é a principal situação, né, desse fator. Uhum. Então, foi um momento mesmo que nós precisa de mais momentos como esse para tirar dúvida e esclarecer algo que pode gerar dúvida, né? Uhum. Agenilson, você falou uma coisa que eu esqueci de um ponto aqui, que é muito importante. Veja se não há fragilidades emocionais ou surto emocional. Tem gente que não é possessão, irmãos. Tem gente que é um surto emocional mesmo. Ele está abalado emocionalmente, ele não está bem, aí ele precisa de ajuda. Então, isso é muito importante, a gente ter o discernimento novamente para saber o que é demônio e o que é surto emocional e pessoal, tá? Então, isso é muito importante. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Joelson? É muito boa esse momento, né? Até considerando que são 2 estados diferentes, né? E 4, 5 cidades diferentes, né? 6, né? Contando com o Rio. Então, são contextos bem diferentes, né? Contextos bem diferentes que os PGs estão acontecendo. E é importante ter esse alinhamento para a gente saber realmente como caminhar, como conduzir cada situação. Muito bom esse momento. E é interessante esse último ponto que o senhor falou, que havia esquecido, né? De diferenciar aquilo que realmente tem surto psicótico e possessão demoníaca são muito parecidos, né? São muito parecidos, então é realmente importante ter o discernimento mesmo, para não ficar orando, sendo que a pessoa precisa de um remédio, né? Então, ou dar remédio quando a pessoa precisa de oração, né? Para não cometer esse erro, né? Mas glória a Deus por esse momento aqui, e eu creio que a Ágape vai crescer ainda mais. Maravilha. Daniela, levantou a mãozinha. Levantei, sim. Como é importante, né, a gente receber treinamento, equipamento, né, para poder utilizar no reino. Eu estou aqui na companhia de 2 discípulos, 2 amados, tem um que está fugindo da câmera. Mas, assim, a gente ouvindo e compartilhando aqui entre nós, né, o quanto é necessário isso, que aconteça mais vezes, apóstolo. Porque, assim, quem está aí em Paraíso já bebe direto da fonte, né? Mas nós que estamos um pouco mais distantes, a gente precisa mesmo disso, desse alinhamento, ainda mais para nós aqui de Itubiara que estamos começando agora. Então, é muito importante. Obrigada por esse tempo. Joia, muito bom. Mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos abrir as câmeras para a gente poder, o Rodrigo tirar uma foto, para a gente poder marcar esse momento. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu não sei se alguém entrou posteriormente, não se apresentou. Se tiver alguém, enquanto a gente vai ajeitando, por favor, se manifesta aí, né? Falando da onde você está e nos fala, dê o seu nome aí para a gente ficar gravado. Isso é tão importante da gente poder estar. Oi, Jonathan! O Jonathan foi embora, gente. Esse é meu sobrinho, futuro pastor na Ágape. Amém. Amém? Eu entrei uns 15 minutinhos atrasado aí, desculpa. Eu tava resolvendo uns negócios na igreja. Mais alguém? Mais alguém que entrou depois, que ainda não se apresentou? Ok, então vamos abrir as câmeras, por gentileza, todo mundo abrindo aí. Só tem uma que está com a câmera quebrada, né? E não tem como abrir. Rodrigo, agora que você falar ok para nós, a gente faz aí um oi, dá um sorriso, né? A hora que eu vou falar para nós. Tem alguns com a câmera fechada ainda. Ô, Fábio, a sua câmera está fechada. Aqui na tela ainda não vai dar para pegar todo mundo, porque tem mais gente do que o layout suporta, mas vou fazer com os que estão aqui. Todo mundo com cara de vitória no 3, eu vou fazer o print, hein? Tá joia. 1, 2, 3.
Aê! Tô mandando no grupo. Que maravilha! Muito bom. Gente, vamos orar, encerrando esse tempo nosso. Foi um prazer estar com todos aí. E é importante mesmo, que nós vamos ganhar a cidade, vamos ganhar pessoas. O seu pastor, você que está aí, seu pastor vai estar passando cada vez mais para a igreja sobre o nosso DNA, nossa cultura, nossa missão, nossa vocação, e para estar bem resolvido essas coisas. E quando você tiver alguma dúvida, procure o seu pastor, procure a sua pastora, converse, que com certeza vai ser de suma importância a gente crescer como corpo de Cristo e viver essa vida plena. Eu acho que o Dácio levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Dácio, antes da gente orar? Kátia Rose? Não? O seu não está liberando, Kátia. Ok? Então vamos orar? Amém? Pastor Paulo, está por aí? Ele teve que sair para buscar minha mãe na faculdade, pastor. Tá bom, então vamos orar, Pastor, eu vou orando. Pode deixar. Então pastor Paulo vai orar e a gente vai encerrar. Que Deus abençoe a cada um. Ore pelos seus pastores, ore pela sua igreja e vamos juntos ganhar vidas para Jesus. Deus nos deu uma cidade e nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Amém? Amém. Amém. Pode orar? Pode. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento tão precioso. Te louvamos pelas nossas vidas, te louvamos por essa reunião abençoada, pelas palavras que foram ministradas no nosso coração, por essas instruções, e que possamos aplicar, Deus, no nosso dia a dia. Que quando vier as experiências, que o Senhor possa nos ensinar, nosso Espírito, Amém. a sermos objetivos, sábios e fazermos tudo para a glória do nome de Jesus. Nos ajude, nos dê um restante de noite ricamente abençoado e guarda a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a todos e nós vamos ver com os pastores como que a gente faz para ter mais reuniões como essa da Líderes de PGs, tratando sobre PGs, tá? Tratando sobre PGs, essas questões que a gente dá aí, que é muito importante da gente estar se equipando. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor e uma boa noite.